Fala galera, beleza? Então, deu um problema com a gravação da live, da aula ao vivo, não sei o que aconteceu. Então, estamos aqui gravando de novo. Aula de hoje, Termoquímica 1. Vão ser 2 aulas, sobre essa matéria. A gente vai passar hoje mais na parte dos fundamentos, né? O roteiro da aula vai ser esse seguinte: conceitos importantes, as leis da termodinâmica, entalpia, energia livre de Gibbs e equações químicas. É importante frisar que essa não é uma aula que vocês têm que se preocupar em entender tudo nos pormenores, né? É uma matéria extremamente difícil, então vai ser comum, tá tudo bem vocês terem dúvidas, porque, até mesmo na graduação depois, né, eu já dei uma olhada, é bem complicado. Eu vou trabalhar conceitos, né, mais próximos da física do que da química, mas para vocês poderem ter uma ideia geral de como é que funcionam as coisas, para poder facilitar depois o nosso estudo da química, tá? Vocês vão ver essa matéria de novo com os professores de física mais pra frente, né? Eu até conversei com eles e fiquei sabendo que vai demorar mais um pouco, então resolvi, né, dar uma adiantada nesses conceitos para que vocês possam entender direitinho e a gente possa seguir com a aula tranquilamente, mas assim, sem se preocupar em entender tudo certinho, porque realmente é difícil e pra gente agora, nesse momento, o que importa é só ter uma ideia geral, em alguns pontos principalmente, né, pra gente poder seguir com a química. Tá. Bom, função de estado. Dentro da parte de conceitos importantes, a gente vai ter funções de estado e sistema fechado. O que é uma função de estado? Função de estado é um parâmetro dentro da química que ele vai se preocupar em estudar como que a matéria ela se comporta, né? E isso vai ser muito usado em processos, né? Em reações químicas, em máquinas térmicas, né? Na indústria. E o que importa para ele é o início e o fim, é o delta, é a variação. Não importa o caminho. Não importa se eu estava aqui e vim para cá com uma reta ou fazendo círculos. Tanto faz. O que importa é o início e o final. Os exemplos a gente vai estudar hoje, né? Entalpia, energia interna, entropia, temperatura e tudo mais. Bom, sistema fechado, né? Na termodinâmica eles estudam muito a partir de experimentos, né? Por isso que é bem complicado de entender e é muito abstrato. Porque eles fazem muitas teorias, falam, isso aqui é o ideal, isso aqui é o que eu quero e tudo mais. Então, eles definiram um sistema fechado para poder fazer certos estudos. E o que é um sistema fechado? O sistema fechado é um sistema que ele vai ter uma fronteira. Né? A fronteira pode ser, por exemplo, nesse estojo, né? Essa parte aqui, não é um couro, né? Mas enfim, esse couro, né? É a fronteira. E essa fronteira ela pode permitir a passagem de certas coisas. No caso do sistema fechado, ele é exatamente que nem esse estojo. O sistema fechado ele é um sistema com uma fronteira que permite trocas de energia, mas ele não permite trocas de matéria. Então o que acontece? Esse estojo está fechado. Se ele está fechado, eu não consigo tirar as canetas que tem aqui dentro e nem colocar canetas novas. Então eu não tenho uma transferência de matéria. Mas se eu colocar um fogo aqui embaixo, eu vou conseguir sentir aqui em cima esse calor. Por quê? Porque ele permite, né, a passagem dessa energia. Tá? Agora, um sistema isolado. O sistema isolado ele é parecido com o sistema fechado, só que ele vai além. Como ele é isolado, ele não tem contato, ele não tem troca nenhuma. Então, ele seria esse estojo, que não permite a troca de matéria, que quando eu coloco fogo aqui embaixo, eu não sinto fogo aqui em cima. Eu não sinto fogo ali dentro desse sistema. Entende? O sistema isolado ele é muito utilizado para garrafa térmica. Porque nas garrafas térmicas, você não quer que tenha essa passagem de energia. Por quê? Você não quer que ele perca a temperatura ou que ele aumente a temperatura. Então, como é que ele faz isso? A garrafa térmica, elas são duas garrafas. Tem a garrafa interna, com o líquido aqui dentro, e do lado de fora tem uma outra garrafa, sabe? E essa outra garrafa tem um espaço em relação à garrafa interna. E é esse espaço que eles tentam tirar o máximo de gás possível que promove um vácuo, né?
E esse vácuo impede a transferência, né, das energias, do calor e tudo mais. Tipo, ele tenta fazer isso. É perfeito? Não é. Né? A gente sabe que tem uma certa, né, perda de calor, né, perda de energia, só que ela é muito pequena. Né? E como eu estava falando, termodinâmica trata da idealidade. A garrafa térmica ideal, ela não passa calor, ela não perde. Vai ficar a temperatura, aquela temperatura ad eterno, entende? Só que na prática isso é muito difícil. E é isso. Função de estado não depende do caminho. Sistema fechado, troca de energia. Sistema isolado, não tem troca. Né? Isso é só para ter uma ideia geral, porque às vezes você acaba usando esses conceitos no nosso estudo da termodinâmica. Bom, lei zero da termodinâmica. Ela vai tratar sobre o equilíbrio térmico ou termodinâmico. Como o próprio nome diz, termo, temperatura, né? Então o que ele vai tratar? Ele vai falar assim, eu tenho esse corpo A e esse corpo B e esse corpo C. Se o corpo A estiver em equilíbrio com o B e estiver em equilíbrio com o corpo C, de forma separada, né, o corpo B e o C eles não estão em contato, eu posso afirmar que o corpo B e o corpo C eles estão em equilíbrio entre si. O que faz bastante sentido. Né? Quando a gente pensa, né, numa equação matemática, a gente fala que A igual a C e A igual a B, logo a gente consegue deduzir que B também vai ser igual a C. Só que esse igual, né, no nosso estudo, é igual em temperatura, tá? Que é esse equilíbrio que ele tanto, né, deseja. E é engraçado que essa lei ela demorou muito para ser formulada. Tipo, ela parece ser bem óbvia, mas talvez não tenha sido na época, né? Tem sempre aquela questão de alguém tem que escrever. E escreveram depois de quase toda a termodinâmica estar pronta, né? Tipo, essa termodinâmica clássica. Tanto que eu botei aqui, né, curiosidade, ela foi a última a ser formulada, dentre as 3 leis que a gente vai estudar hoje. Entende? É uma curiosidade, sei lá. Primeira lei. Agora a gente vai começar a entrar no estudo da termodinâmica. Agora que vai começar a ficar mais complicado e que vocês não precisam se preocupar, né, em entender pormenores, porque isso não vai cair exatamente assim na química. Na química ele não vai perguntar o que são as leis, né, as implicações, consequências. Não, ele vai tratar de aspectos práticos de você calcular as coisas, de você prever espontaneidade ou não, que a gente vai falar mais à frente. E na física vocês vão ver isso de uma maneira um pouco mais teorizada, com mais máquinas térmicas, com os ciclos, tá? Então, beleza. Primeira lei, ela vai tratar sobre a conservação de energia, né, que era justamente aquilo que a gente estava falando. Pô, um sistema fechado, um sistema isolado, ele tem troca de energia, não tem troca, como é que é? Como que isso se faz na vida real? E ele faz esse enunciado. Um processo termodinâmico fechado, a alteração da energia interna é igual à diferença entre o calor e o trabalho. O que isso me diz? Me diz o seguinte, eu consigo formular, a partir desse enunciado, essa equação. Calor igual a variação da energia interna mais trabalho, né? Energia interna, ΔU, calor, Q, trabalho, W. O que é energia interna? A energia interna ela é a soma das energias da molécula. Então é a energia cinética, a energia potencial, né? É o que está, tipo, internamente a molécula, sabe? O trabalho é a capacidade dele de realizar esses processos, né, de alteração de volume e tudo mais. Calor é transferência, né, de energia, aquele estudo que vocês fazem na calorimetria. Então, a gente, só dando um certo parênteses, o trabalho a gente consegue, né, equacionar, né, porque ele é energia. A gente consegue equacionar ele a partir da pressão versus a variação de volume. Porque pensa comigo, novamente no estojo, eu tenho esse estojo. Imagina que essa parte aqui, ela é móvel, tá? Para realizar trabalho, eu tenho que realizar processos físicos. Eu tenho esse trabalho aqui, eu tenho esse sistema aqui. Quando eu amasso ele, eu estou realizando trabalho, porque eu estou colocando energia nele para poder amassar.
A mesma forma que quando ele faz isso aqui, ele pega meio que uma energia potencial elástica, sabe? E quando eu solto, ele tenta voltar. Quando ele tenta voltar, ele também está realizando o trabalho. Porque ele está mexendo na sua estrutura para poder fazer as coisas que ele quer fazer, né? Para ele realizar os procedimentos que ele deseja fazer, tá? E é isso, a primeira lei da termodinâmica ela vai falar sobre a conservação da energia, porque a energia não vai se perder, né? Esse calor vai ser transformado em energia interna, então as moléculas vão ficar mais rápidas, ou ele vai se tornar trabalho, então o volume do sistema ele vai aumentar, ele vai diminuir, entende? É nisso que ela se atém. E o que é importante nisso para o estudo da química? Fechadinho, fechadinho? Nada. Mas é interessante a gente notar que, por exemplo, como a equação ela pode ser escrita dessa forma, calor igual a variação da energia interna, mais pressão vezes variação do volume, quando o volume ele é constante, que são algumas das situações que a gente tem, variação de volume é volume final menos volume inicial. Se o volume se manteve constante, então quer dizer que essa variação foi zero. Ou seja, o trabalho vai ser zero, então o calor vai ser igual ao ΔU. Vocês vão ver muito isso em física, porque vão ter alguns gráficos de pressão por volume, fazendo esses processos. Considerações. Isso aqui é extremamente o autor quis, né? Ele escreveu dessa forma, como ele escreveu dessa forma, ele também escreveu, né, as condições da forma que ele quis, né? Essas considerações. Então, calor, quando o sistema recebe, ele é positivo. Ele considera assim. Poderia ser diferente? Poderia, mas ele quis dessa forma. Calor negativo, perdeu o calor. Trabalho positivo, ele expandiu. Trabalho negativo, ele contraiu. Tá? Eu não lembro agora se eu falei direito. Trabalho positivo expande, trabalho negativo contrai. Tá? Bom, teve essa primeira lei e aí ela acaba precisando de um certo apoio, né? Por isso que as leis vão se desenvolvendo. E vem a entalpia. Essa é o ponto máximo da nossa próxima aula que a gente vai estudar, né? Entalpia de Hess, lei de Hess, a gente vai estudar entalpia de combustão, entalpia de ligação. E então, esse seria o ponto alto. A gente precisa entender qual é a definição de entalpia? Não profundamente, né? A gente só precisa saber que ela é uma forma de calor, uma quantidade de calor. Mas, enfim, vamos falar só para vocês terem uma noção, né? Entalpia é uma das funções de estado que a gente não consegue, né, calcular ela. A gente consegue calcular a variação dela, né, o final menos o inicial, né? E por isso que é interessante a gente ver a função de estado, porque se a variação, tanto faz o caminho, né? Assim como para a energia interna, tanto faz o caminho. A definição dela, ela mede a quantidade máxima de energia que pode ser transformada em calor, que ela pode ser liberada, né, na forma de calor. A gente vê isso, né, por exemplo, nas reações de combustão. Na reação de combustão, eu tenho um certo potencial de energia, né, a ser liberada, né, nas moléculas, que quando bate o oxigênio, pum, explode e ele libera esse calor, né? Então, essa expectativa de liberação é como se fosse a entalpia, tá? E ela serve para prever a espontaneidade dessa reação. Porque existem dois conceitos, né? Espontaneidade e rapidez. Não é porque ele é espontâneo que ele é instantâneo, tá? O miojo ele é instantâneo, mas ele não é espontâneo, né? O miojo está parado lá, está sólido. Ele vira aquele miojo macarrão mole de uma forma instantânea e não espontânea. Por quê? A espontaneidade é uma coisa natural. É você estar aqui e a coisa acontecer. Instantâneo é a coisa acontecer de forma rápida, tá? Por que ele serve para prever espontaneidade? Porque o sistema ele nunca quer perder. O sistema ele é egoísta. Ele quer que você compartilhe com ele, mas ele não vai compartilhar contigo. Então, se é para alguém perder energia, que seja você. E quando você perde energia, para o sistema, é como se você estivesse liberando energia.
tá? Por isso que os processos espontâneos, eles são os processos que liberam energia, que tem um ΔH negativo. É o único parâmetro? Não é. A gente vai ver mais outro mais à frente e um que une os dois, tá? Aí lá, beleza. A gente sabe que entalpia é uma medida experimental para reações químicas. Mas nos processos físicos de contração e dilatação de volume, por exemplo, existe um certo cálculo por trás. Né? Não é só, eu fiz o experimento, calculei e deu tanto. Tá? Então vamos lá. A equação. Entalpia ela vai ser igual à energia interna mais a variação do produto da pressão pelo volume. O que é isso? Vai ser exatamente a variação da entalpia com a variação da energia interna com a variação desse produto. O que é essa variação do produto? É a pressão final vezes volume final menos pressão inicial vezes volume inicial. É uma variação normal, só que de um produto. Por exemplo, se a pressão não varia, é como se essa variação, né, desse produto fosse só a variação do volume vezes da pressão, que é o caso desse importante que eu coloquei aqui. Quando a pressão é constante, a equação ela vai ficar dessa forma. ΔU é calor menos trabalho, que é P ΔV. ΔPV ele vai ser P ΔV, porque a pressão ela vai ser constante. Então, se não existe variação da pressão, eu consigo tirar ela, né? Colocá-la em evidência nessa variação do produto. Aí acaba que isso daqui vai ser igual a isso, vai cortar o trabalho com esse ΔPV e vai ter que a entalpia é somente o calor, tá? Então, beleza, viu esse slide, e aí, o que eu faço com isso? Você bota na sua cabeça que entalpia é a medida de calor, só, e é suficiente. Tanto que a unidade dela é Joule, que é a medida de energia. Segundo a lei da termodinâmica, aprofundando nessa questão da espontaneidade, eles foram vendo outras questões que envolviam o calor, que envolviam a organização do sistema. Então, beleza. Essa lei tem vários enunciados. Eu coloquei esses 3 aí que são os mais importantes. Né? O que importa para a gente na química é o primeiro. Os outros 2 estão mais relacionados à física. Né? Então, vamos falar primeiro desses 2 que a gente fala rapidinho. O enunciado de Clausius, ele fala que o calor não flui do corpo menos quente para o mais quente. O que isso significa? Bom, significa que se eu tiver um corpo frio e um corpo quente, esse corpo frio não vai fazer de forma espontânea esse corpo quente ficar frio. Né? É o contrário. O corpo quente vai dividir a sua temperatura com o corpo frio e vai fazer com que esse corpo frio esquente. Né? Por que isso é interessante? Porque existe uma coisa chamada refrigerador. A nossa geladeira ela faz isso, né? Só que ela não faz isso de uma forma espontânea. Você gasta energia para você diminuir a temperatura das coisas. Entende? Aí, beleza. Enunciado de Kelvin Planck. É impossível construir uma máquina que converta... Não. Beleza. O que isso significa? Significa que se eu tiver 10 de calor, eu não consigo transformar esse 10 de calor em trabalho. Isso seria o ideal, seria o perfeito. Né? É o que a gente sempre busca. Você sempre buscar a máxima eficiência. Né? Vocês vão ver muito isso em física, porque isso tem a ver com o quê? Com o ciclo de Carnot. Que o Carnot estava querendo fazer um processo com o máximo de eficiência. Ele teorizou um processo com curvas adiabáticas e curvas isotérmicas. E acabou que ele chegou à conclusão que o próprio modelo dele, que seria o ideal, não chegaria a 100%. E esse modelo dele, a gente também não consegue chegar. Ele é muito teórico, ele não é prático, tá? Então é só isso. Clausius, o frio não vai deixar o quente frio de forma espontânea. E Kelvin, você não consegue ter eficiência 100% na transformação de calor em trabalho. O que interessa pra gente? Interessa pra gente a definição de entropia. Entropia, ela nada mais é do que a medida de desordem de um sistema. Né? E o que esse enunciado fala? Ele fala que a entropia em um sistema isolado, ela tende a aumentar porque ocorrem processos espontâneos. Então,
ocorreu um processo espontâneo, quebrou uma coisa aqui, as coisas que vão acontecendo de forma natural, elas tendem a aumentar a entropia. Até que você atinja um equilíbrio termodinâmico em que essa entropia vai chegar no seu valor máximo, beleza? Né? Aí eu coloquei embaixo, entropia, né, ΔS, que é igual à variação do calor dividido pela temperatura. Né, isso faz sentido, porque, por exemplo, desordem a gente viu em gases que os gases eles estão sempre se mexendo, né? Estão aqui numa festa louca. Essa festa louca, quanto mais louca for, maior será a desordem, maior será o caos. Então, maior é a entropia. E assim, convenhamos, numa festa, a tendência é que as coisas cheguem à desordem. É que as coisas vão ficando cada vez mais bagunçadas, né? Próprio na sua própria casa, você acorda com a cama mais bagunçada do que estava antes, porque é um processo natural. E é isso que a entropia se atém. Ela se atém a medir, de certa forma, a desordem. É claro que eu não vou falar, isso aqui tem 5 desordem. Não. Eu vou falar, isso aqui tem tantos valores de entropia. Aí você consegue medir. Então isso aqui quer dizer que está mais bagunçado do que isso. Entende? Então, porque ela fala disso, a gente consegue falar, então se a entropia ela aumenta, né, se ela é positiva, é um processo espontâneo. Se ela for negativa, ele não é espontâneo. Tá? Terceira lei, ela segue continuando nesse valor da entropia. Como ele falou antes, o enunciado ele fala que ela vai tentar atingir um estado máximo de entropia. Mas qual que é o estado mínimo? Qual que é o ponto de referência, né, para essa entropia? E é isso que a terceira lei vai falar. Ele vai falar, cara, tu vai esfriando o teu sistema. Chega uma hora que você vai chegar a 0 Kelvin, que é a temperatura mínima que a gente tem, né, que a gente admite. Quando você chega no 0 Kelvin, todos os processos vão parar e a entropia ela vai chegar a um valor mínimo. Por que isso? Lembra que a temperatura era uma medida de energia cinética, que é a agitação das moléculas? Se você chegar na temperatura 0, as moléculas vão ficar paradas. Se elas ficam paradas, os processos vão parar também. E como você não vai ter mais nada acontecendo, você não vai ter uma tendência nem à desordem, nem à ordem. Então, a entropia ela vai chegar a um valor mínimo, porque não tem mais o que fazer, né? Não tem como você aumentar a entropia, diminuir a entropia, porque vai estar tudo parado, tá? E uma consequência experimental que eles chegaram nessa terceira lei é que é impossível para a nossa realidade atingir a temperatura de 0 Kelvin. É claro que daqui a 50 anos pode acontecer? Nunca se sabe. Física e química estão sempre se reinventando. Mas atualmente a gente não consegue chegar a essa temperatura. Os pesquisadores sempre tentam, e sempre chegam a uma temperatura muito baixa, sei lá, chega a 10 Kelvin, sabe? Mas 0, redondo, não, tá? Porque é difícil. Como é que você vai fazer uma coisa ficar parada quando no experimento você interfere no experimento, sabe? É uma coisa muito difícil. Aí isso gera uma necessidade de um suporte, que é a energia livre de Gibbs, esse ΔG, tá? O que é a energia livre de Gibbs? É a medida da energia útil para gerar trabalho. Porque tudo na termodinâmica é isso. É você estudar como você realiza trabalho, como você melhora o seu trabalho, como você melhora a eficiência do seu trabalho, tá? Porque a termodinâmica ela quer trabalhar com trabalho. Indústria, as máquinas e toda a questão, revolução industrial, blá blá blá, essas coisas. E é esse o parâmetro que eu falei, que une entalpia e entropia para falar, né, para dar a palavra final sobre a espontaneidade dos processos, tá? Beleza. Aí ele define a equação da energia livre de Gibbs como entalpia menos temperatura vezes entropia. É uma medida de energia, tá? Só para ficar tranquilo, porque trabalho ele é energia. Energia útil é energia, tá? Por que é importante estudar a energia livre de Gibbs? Por causa da espontaneidade. Porque ela tem a palavra final. Ela vai unir os dois outros parâmetros que a gente tinha estudado sobre espontaneidade para reuni-los e falar, bom,
independente de quem vocês sejam, no final, eu que dou a palavra e é isso que vai ser. Esse processo vai ser espontâneo, esse não vai ser, esse não vai ser, tá? E ela é muito estudada mais à frente, quando a gente for ver equilíbrio, porque a gente vai ver que tem uma relação da constante de equilíbrio com a energia livre de Gibbs, a gente vai ver que vai ter uma relação entre o potencial de redução, né, na eletroquímica com a energia livre de Gibbs. Então, ela é importante para estudar. A gente não precisa saber que a definição dela é energia útil para o trabalho, mas a gente precisa saber que ela é uma medida de energia que prevê espontaneidade, tá bom? Aí é isso. Assim como o ΔH, ele convencionou, né, o cara que criou isso, ele simplesmente falou, vai ser assim, na energia livre de Gibbs também. Quando a energia livre de Gibbs ela é negativa, você tem um processo espontâneo. Quando ela é positiva, o processo é não espontâneo. E como eu falei que equilíbrio cai, quando a energia livre de Gibbs é igual a zero, o equilíbrio é dinâmico. Porque se ela mede a energia útil de um trabalho e ela tem valor zero, quer dizer que não existe como você realizar trabalho. Não tem como você liberar ou receber energia a mais, porque você chegou no equilíbrio, né? Tudo que você faz volta. E de volta assim. Tá? E é isso. Aí tem esse quadrinho aqui que eu corrigi, né? Porque na aula ao vivo estava errada essa parte. Que ele compara, né? Beleza, tem essa equação, eu quero saber se o processo vai ser espontâneo. Então, beleza. Se a entalpia for positiva e a entropia for negativa, o processo vai ser não espontâneo. Por quê? Ian, porque aqui vai ser positivo, aqui é menos, uma coisa negativa, então vai ficar mais. Então vai ser a soma de duas coisas positivas. Isso sempre vai dar uma coisa positiva. Por isso que esse processo vai ser não espontâneo. Mas se for o contrário, beleza, entalpia é negativa, entropia vai ser positiva. Então vai ser menos, menos uma coisa positiva, então vai ser menos, menos. Quando são duas coisas negativas, sempre vai dar uma coisa negativa. Então é um processo espontâneo. Agora, se a entalpia e a entropia tiverem o mesmo sinal, são esses dois casos, vai depender dos seus valores. Vai depender do valor da entalpia, da temperatura e da entropia. Só que é interessante notar que, geralmente, nos exercícios, nos experimentos, o valor da entalpia em módulo é muito maior do que o valor em módulo da entropia, mesmo se você multiplicar a entropia pela temperatura. Para comparar, por exemplo, uma combustão em módulo, ela tem uma entalpia de 10.000 kJ, enquanto que a entropia, geralmente, ela trabalha na base de 100 joules, e joules por Kelvin. E a temperatura vai ser mais ou menos, uns 300. Então vamos fazer a conta. Tem 10.000 kJ de um lado e 300 vezes 100 joules do outro. 300 vezes 100 vai dar 30.000 joules. Isso dá 30 kJ. De um lado você tem 10.000 kJ e do outro lado tem 30 kJ. Qual que é maior? É a entalpia. E isso vai ser muito recorrente. Eu acho difícil eles pedirem para você calcular a energia livre de Gibbs no seco, assim. Deu entalpia, temperatura, entropia, calcula. É muito difícil, né? A gente vai ver na próxima aula que existe entalpia de ligação, de combustão, de formação. Isso vale para entropia e isso vale para energia livre de Gibbs, porque eles são funções de estado que medem essa questão dos processos de formação das coisas. E é geralmente nesse sentido que cai. Com um dado experimental, que ele vai falar que a entropia tem tanto de valor, a entalpia tem tanto de valor, a energia livre de Gibbs tem tanto de valor. Ele não vai pedir para você calcular ela por si, é mais difícil. Mas ele vai te dar ferramentas para que você consiga prever se o processo vai ser espontâneo, para prever se vai ter liberação de calor, se vai aumentar ou diminuir desordem. Mas ainda assim, são exercícios
difíceis de cair. O que geralmente cai nessa matéria é a parte de entalpia, puramente e simples, né? É a entalpia de ligação, é a entalpia de uma reação, são essas coisas que geralmente ele vai pedir. Energia livre de Gibbs pode cair no contexto de equilíbrio, no contexto de eletroquímica, porque aí você vai ter uma relação mais forte com as constantes, com os valores de redução, né, dos potenciais de redução e essas coisas. Falta mais ainda um slide, mas essa matéria é isso. Essa matéria, essa aula, quer dizer, era só para vocês terem uma ideia geral de como que é o estudo da termodinâmica que gerou a termoquímica que a gente estuda, basicamente só em entalpia, tá? Tanto que a lista de exercícios que eu coloquei, eu montei para poder trabalhar essa teoria. E é uma lista, tipo, bate pronto. Você leu o slide, prestou atenção nas coisas gerais, nos pontos-chave, você vai resolver o exercício, tá? Aí, para poder facilitar a minha vida na próxima aula, equações químicas. Eu sei que vocês já tiveram, né, com o professor Pita, a questão das reações inorgânicas, né? Mas vamos aqui só formalizar o que é uma equação química. É uma forma de escrever, né, esses eventos e que geralmente ocorre com reações químicas, né, que é o caso desse exemplo que eu dei. Mas poderia ser simplesmente um B sólido virando um B líquido. É uma equação química também, tá? Essas equações elas podem ser espontâneas ou não, dependendo do valor das funções de estado, que foi a aula inteira que a gente viu, né? Elas podem ser exotérmicas, quando libera o calor, né? Iso é para fora e térmica é temperatura, calor, e isso demanda um ΔH negativo. Enquanto que endotérmicas, elas absorvem o calor. Absorver o calor, ela tem um ΔH positivo, uma entalpia positiva. E é muito importante frisar, gente, para a equação química, você tem que colocar o estado da matéria, né? Não tem como fugir disso. Ah, Ian, mas a banca não colocou. Beleza, a banca é a banca. A gente está aqui sendo avaliado, entende? E o estado da matéria é muito importante, porque uma coisa é entalpia para o cara que está gasoso, outra coisa é entalpia para o cara que está líquido. Os valores mudam, os conceitos mudam, e isso a gente não pode errar. Se for uma questão aberta, de equilíbrio, de cinética, de reação inorgânica, a gente não pode esquecer desse estado da matéria. Senão o cara, ele provavelmente vai te punir, ele vai tirar ponto, tá? E isso, às vezes, é muito usado em pegadinha. Ele coloca uma reação com uma entalpia para o cara líquido e te dá ferramentas para transformar essa entalpia líquida para uma entalpia gasosa. Só que na reação que ele colocou já gasoso. Aí você, às vezes, olhou rápido, viu o valor da entalpia líquida e falou, é isso. Pronto, errou. Porque você usou o valor do líquido quando era para ter usado o valor do gás. Entende? Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Aí eu coloquei aqui, a reação, o lado esquerdo são os reagentes, o lado direito são os produtos. Tem esses numerozinhos na frente, que são os números estequiométricos, para poder balancear, né, para dizer as proporções. Aqui embaixo, em letra minúscula, vai ter o estado da matéria, entre parênteses. Essa setinha é como se ela fosse um igual. E por assim vai. A aula é essa. Vocês vão revisitar esses conteúdos em termodinâmica na física. Vocês vão ver o recorte direitinho, o ciclo de Carnot, calcular rendimento, calcular como é que se dá nos processos. Lembrando, né, função de estado não depende do caminho, ela só depende do início e o fim. Então, se você chegou aqui, deu uma volta, chegou no final. É variação. Se é variação, é zero, tá? A lista de exercícios. São só 5 exercícios para vocês poderem dar uma treinadinha nessa teoria. Não precisam se preocupar muito. É uma matéria difícil, sim. Ela é muito complicada de entender. Eu espero que tenha conseguido passar, né, uma certa ideia para vocês conseguirem pegar direitinho a matéria. Que mais? Cara, no mais é isso. Tipo, a gente tá aqui. Colhem nos plantões, né? Agora que tá no Discord, tá uma forma mais interativa, né? Tá mais interessante, mais legal. Se vocês quiserem ajuda para entrar, só fala com qualquer membro que a gente ajuda.
E a gente está aqui para o que vocês precisarem, gente, de verdade. Não se preocupem com essa aula. Próxima aula que é o foco, que é o importante. Essa aula é só entender. No geral, as coisas são energia, tem espontaneidade e bola pra frente, gente. Valeu!